Olá, graça, paz e vida nova. Eu sou o teu irmão em Cristo, Wellington de Souza, aqui no nosso canal Projeto Bom Jesus. Eu vou dar uma rápida pincelada no assunto, a ponto que dá para geral entender, tá bom? Todo geração mais, desde os 12 até os 100 anos. Então, fica com a gente que vai ser muito legal. Solta a vinheta. Muito bem, hoje nós vamos estar falando sobre extraindo a criatividade, Extraindo a criatividade, desenvolvendo criatividade em nós. O que nós entendemos por criatividade? Somos ou não pessoas criativas, pessoas engenhosas? Tem um canal no YouTube muito divertido, que o título do canal é O Brasileiro Precisa Ser Estudado pela NASA. E realmente só nós temos as brilhantes ideias que nós temos, ninguém mais no planeta tem essas ideias. Mas tudo isso está relacionado a alguns assuntos que a gente vai ter que estar partilhando junto, tá bom? Primeiro, conhecimento e sabedoria. Há uma diferença muito grande entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é aquilo que você adquire em sala de aula, conhecimento é aquilo que você adquire nas escolas dominicais, nas igrejas onde você congrega, com as pessoas que você convive, dentro do projeto, as informações que você recebe, tudo isso é conhecimento. Sabedoria é saber o que fazer com o que eu conheço. Ter um grande conhecimento acerca de um certo assunto não significa que eu tenho sabedoria para usar da melhor forma possível. Então temos que ter essas duas coisas, conhecimento e sabedoria, tá certo? Conhecimento é a informação em si e sabedoria é o que fazer com essa informação. Davi, diz as escrituras que ele foi tirado de trás das malhadas, das ovelhas de seu pai. Ele era um pastor de ovelhas e se tornou um dos maiores reis que Israel já conheceu, Até hoje se fala de Davi como rei de Israel. O próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, quando as pessoas, como o cego de Jericó, por exemplo, viu Jesus passando, ele clamava, tem misericórdia de mim, filho de Davi, chamando Jesus de filho de Davi. Tão grande foi a relevância de Davi em seu tempo e para a história da humanidade. E ele foi um homem extremamente criativo e a criatividade dele partia dos conselhos que ele ouvia de Deus. Por isso tornou-se quem ele se tornou. Quero falar de alguém um pouco mais próximo de nós, pelo tempo. É o cidadão chamado Thomas Edison. Thomas Edison é um cara que inventou a lâmpada. Conta uma história, não sei se procede da verdade, mas acredito que sim, que ele já tinha tentado 999 vezes fazer a lâmpada, acumular energia dentro daquele frasquinho de vidro para gerar luz. Ele já tinha tentado isso 999 vezes e não tinha conseguido. Então, um dos seus colegas chegou para ele e disse: meu irmão, meu amigo, Edson, na intimidade, você já tentou 999 vezes e fracassou. E ele disse assim: não, eu não fracassei 999 vezes. Eu aprendi 999 fórmulas de como não fazer uma lâmpada. Ou seja, tudo para ele era uma lição. E nós temos tirado lição da nossa vida? Deixa eu te apresentar aqui um vídeo de pessoas que foram além das expectativas e não deixaram ser paradas pelas circunstâncias. Aqui está o nosso baterista Daniel. Aquela risada lá de Alecrim, o irmão dele. Aqui é meu amigo Alexandre. O som ecoa no galpão do Departamento Municipal de Limpeza Urbana, no centro de Juiz de Fora.
A dignidade se constrói. É atitude atrás de atitude, como se fosse uma parede sendo levantada. Primeiro um tijolo, massa para deixar tudo firme, outro tijolo. Tem alguma coisa te incomodando? Algum problema tirando o seu sono, abalando o alicerce da sua vida? Então a gente te faz um convite. Para um pouquinho agora tudo que você está fazendo e presta atenção nesta história. Às vezes a situação é difícil, né? A gente pensa que nem vai dar para continuar. É assim com muita gente, não com o pedreiro aqui em Araraquara. Olhando assim, é apenas um homem trabalhando, mas ele não tem as pernas. A vida do seu Lima foi assim. Muitos temporais vieram. Não senti. Porque a gente olhava para trás e via que tinha alguém que dependia de mim. Então, motivo de não desanimar. Quando existe vontade, disposição, não tem barreira capaz de impedir. Há 10 anos teve um problema sério de circulação. Primeiro os médicos amputaram a perna esquerda, depois a direita. Sentiu muita dor, mas isso não foi o pior. A fase mais difícil foi quando eu saía para trabalhar, o pessoal ficava meio achando que eu não conseguia. Parecia que seu Lima estava sendo testado. O casamento acabou e, para completar, 8 meses depois, sofreu um AVC. Nessa época, os médicos chegaram a indicar um tratamento com um psicólogo, mas ele não quis. Eu tive um encontro com Deus e não tem psicólogo melhor. Muito bem, agora deixa eu ler aqui uma escritura para a gente encerrar, que está em Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 12. Capítulo 6, a partir do versículo 12. Diz assim as Sagradas Escrituras: Estando então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás o Abrezita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse-lhe: O Senhor seja contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais contaram, dizendo: Não nos fez subir o Senhor do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livra a Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te mandei eu? E ele lhe disse: Ai, meu Senhor, como que eu livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos medianitas como se fosse um só homem. Tem algo de interessante aí que parece muito conosco nessas escrituras, né? Muitas vezes nós mesmos nos taxamos de incapazes, de insuficientes, não consigo, não posso, não dá para mim, eu não aguento e tal, tipo dessas coisas. No entanto, logo que o anjo do Senhor aparece a Gideão, sauda ele de homem valoroso. E eu quero entender que ele foi chamado de homem valoroso pelo seguinte fato: embora eles estejam sitiados pelos medianitas, Gideão não deixou de trabalhar e ele estava malhando trigo, mas não aonde se malha trigo. Ele usou de inteligência, usou de sabedoria, usou de esperteza, usou de criatividade e foi malhar trigo no lagar. Quem é que malha trigo no lagar? Só Gideão, para esconder dos medianitas. Deus, vendo que ele era um homem de grande ideia, muito embora se sentisse fraco, se sentisse o menor, se sentisse o mais insignificante da sua família, mas Deus viu nele em algo especial. E quando ele olha para mim e olha para você, o que ele vê de especial? O que é que nós temos que podemos entregar ao Senhor como resposta para a circunstância das coisas que estão à nossa volta? Nos vídeos em que nós assistimos, nós vimos um pedreiro que não tem pernas. Dos 3 vídeos que eu vi, esse foi o que mais me chamou a atenção. Mas o garoto da bateria também me chamou a atenção, né?
Eu imagino aquele cara numa bateria de verdade, se ele tivesse condições para ter uma bateria de verdade. E aquele cidadão tocando numa corneta feito com garrafa, né? Ou seja, nada à nossa volta pode impedir de realizar o sonho que Deus tem colocado no teu coração. Mas você tem que correr atrás, você tem que malhar trigo no lagar, você tem que cortar garrafinha PET para fazer sua corneta, você tem que arrumar um material para fazer a sua bateria, você tem que, mesmo sem condições, trabalhar, fazer acontecer. E Deus vai ver o teu esforço e vai fazer por você, porque Ele vai dizer, essa pessoa é uma pessoa criativa. E Ele continua o argumento, né, com Deus. Ele diz, Senhor, como é que eu vou fazer isso? Né? Porque os meus pais contavam que Deus fez grandes coisas quando tirou o povo do Egito, mas agora Deus nos abandonou. Aí Deus disse, espera aí, não é bem assim não abandonei coisa nenhuma. É porque agora é você que vai livrar esse povo, mas não se preocupa, eu vou estar contigo, eu serei contigo. E vai ser tão especial que eu vou fazer na tua vida, que você vai ferir todos os medianitas como se estivesse ferindo um único homem, né? Tão grande vai ser a força que vai ser colocada sobre você, tá certo? Então a mensagem desse dia para mim e para você é: usa a tua criatividade para fazer duas coisas: honrar a Deus sobre a face da terra, e 2, realizar aquele sonho que Ele colocou no teu coração. Não depende de mim, não depende dos outros, depende unicamente de você. Então realiza o teu sonho e conta para mim. Eu vou ficar muito feliz por ter feito parte da história da tua vida. Amém? Graça, paz e vida nova. Eu sou o teu irmão em Cristo, Wellington de Souza, aqui no nosso canal Projeto Bom Jesus.